agora nós vamos para a nossa aula de língua portuguesa. Lá na página 70, aonde nós temos o exercitando. Então, aqui no exercitando, vocês vão colocar a data de hoje, dia 14 de outubro. Então, o Massaro Urbano, o Otávio Iter, eles se reuniram para procurar na internet um relato de uma pesquisa. E eles chegaram à sala de aula e logo mostraram que haviam encontrado. Olha só o relato de pesquisa que eles encontraram. Escolarização de alunos com autismo, escrito por Stephanie Melo Lima, Adriana Lia Frisman, de Laplane. Então, nós temos aí as partes do relato. Nós temos o título e aqui a introdução. O que eles falam? O que eles encontraram na introdução? Considerando-se as questões relacionadas à inclusão e à participação na escola dos alunos com autismo, o presente estudo investiga as condições de escolarização desses alunos e analisa aspectos tais como seu acesso à permanência na escola, assim como mapeia os apoios terapêuticos e educacionais acessíveis a eles no município de Atibaia. Então, aqui eles fizeram uma pesquisa e eles encontraram uma pesquisa dos alunos com autismo, né? Lá no município de Atibaia, em São Paulo. Então, qual é a metodologia que eles viram nessa pesquisa? Que foram analisados dados do Censo da Educação Básica de 2009 a 2012. O estudo integra um projeto de pesquisa mais amplo, maior, que estuda a escolarização de alunos com deficiência em diferentes municípios brasileiros. E aí tem o resultado e discussão. Lá na tabela 1, tem a distribuição dos tipos de trajetória de alunos com autismo no município de Atibaia. Então, aqui tem o número de alunos, a trajetória, o tipo de trajetória de cada um. Trajetória completa com retenção, parcial, parcial com retenção. Ai, Pro, não estou entendendo nada disso. Isso daqui é para vocês verem como que é feito o quê? Um relato de uma pesquisa, tá bom? Então, nota-se que há mais trajetórias incompletas e parciais do que completas. Isso indica que o processo de escolarização desses alunos tem apresentado dificuldade durante o percurso. O que isso quer dizer? Que os alunos com autismo têm mais dificuldade na hora do aprendizado. Ressalta-se que apenas um aluno com autismo apresentou trajetória completa com retenção escolar. O que é uma retenção? É o ato ou efeito de reter os alunos. A análise das trajetórias escolares de alunos com autismo indica que há uma grande evasão escolar. O que acontece? Que tem muitos muitos alunos que têm autismo e acabam desistindo de estudar. Evasão é a desistência, abandonar algo, o abandono do estudo. E que conclusão que eles chegaram? Os resultados do presente estudo apontam que o processo de escolarização de alunos com autismo não se completa e que poucos chegam ao ensino médio. A taxa de evasão escolar é alta, então muitos alunos com autismo param de estudar. Mesmo alunos matriculados nas séries e anos correspondentes à idade não frequentam necessariamente as turmas regulares em que estão registrados, que estão matriculados. Poucos alunos frequentam o atendimento educacional especializado e a rede estadual não oferece nenhum tipo de apoio a essa população. Então, os alunos da rede municipal, né, que estudam e têm autismo, eles acabam sendo prejudicados, porque eles não têm o quê? O atendimento adequado. Então, com base nesse estudo, nessa pesquisa, você vai responder as questões a seguir.
Esse relato de pesquisa é um pouco diferente daquele que você viu na seção Hora da Leitura? Duas partes dele foram colocadas juntas. Quais são elas? Então, quais foram as duas partes que ficaram em uma só? Quais são o nome dessas duas partes? As partes é essa daqui, ó. Conclusão, resultado de discussão, metodologia, introdução. Essas são as partes. Quais que foram colocadas juntas? Há uma outra diferença. Em vez da palavra método para nomear uma das partes, foi utilizado um sinônimo. O que pode ser o sinônimo de método que está lá em uma das partes? Você vai escrever o nome das partes. Qual é o tema desse relato de pesquisa? A vida escolar do aluno autista ou a vida familiar do aluno autista? A Marina, a Emília e a Anitta ficaram tristes com a conclusão do relato de pesquisa, pois as autoras concluíram que a maioria dos alunos autistas não consegue terminar seus estudos ou a maioria dos alunos autistas conseguem terminar os seus estudos. Número 4. Quando leu o relato de pesquisa pela primeira vez, o Massaro ficou em dúvida em relação ao seguinte trecho. O presente estudo mapeia os apoios terapêuticos e educacionais acessíveis. De acordo com o contexto em que aparece, o verbo em destaque tem o sentido de. O que significa esse mapeia? Fazer um mapa ou localizar e determinar localizações? Ele vai fazer um mapa do aluno autista ou ele vai localizar aonde está o aluno autista? Letrinha B. Durante uma aula de geografia, Massaro leu a seguinte frase na lousa: mapear o Brasil ou qualquer outro país é uma tarefa complicada que requer um minucioso estudo de seu território. Copie a seguir o significado do item A, que melhor se enquadra para a palavra em destaque no contexto apresentado. Então, nós temos aqui no item A, fazer um mapa ou localizar e determinar localizações. Neste sentido aqui da letrinha B, mapear, qual desses dois sentidos que você acha que está correto em relação a este contexto da palavra mapear? Número 5. Anitta notou que na tabela havia uma palavra que já conhecia, mas que não parecia fazer sentido no contexto apresentado, no texto que ela estava sendo apresentado. Então, ela resolveu procurá-lo no dicionário. Olha só o que ela encontrou. Trajetória. Então, ela encontrou no dicionário a palavrinha trajetória. 1. Caminho percorrido por um corpo em movimento. Trajetória, como se a gente estivesse caminhando em direção a algum lugar. Nosso corpo em movimento. Número 2. Sequência de acontecimentos ocorridos ao longo de um período ou da existência de alguém ou algo. Carreira, história. É como se eu falasse a minha trajetória. Eu nasci em Ribeirão Pires, com 2 anos eu fui para o Espírito Santo. Quando eu fiz 18, eu voltei para Ribeirão Pires. Eu estou falando a trajetória da minha vida. Então, ela achou 2 sentidos para a palavra trajetória. Qual dos significados correspondentes ao sentido da palavra do texto lido? A número 1 ou a número 2? Quando aparece trajetória lá no nosso texto, ela significa a número 1 ou a número 2? Qual é o sentido? Letra B. Considerando que a pesquisa relatada envolve a vida escolar dos alunos com autismo, é possível dizer que, neste caso, trajetória refere-se ao período em que os alunos autistas permaneceram na escola ou ao período que os alunos autistas ficaram sem estudar? O que você acha? E para a gente finalizar, a número 6.
Não, não é para finalizar, não. Escolha um verbo e indique uma ordem ou instrução e escreva uma frase utilizando. Em seguida, no quadro, faça um desenho que represente a frase. Então, aqui, o que você vai fazer na número 6? Você vai escolher um verbo que indica uma ordem, uma ação. Por exemplo, correr, né? Aí você vai escrever uma frase sobre correr. Eu estou correndo com a minha bicicleta no parque. Utilizei o meu verbo. E aqui embaixo eu vou desenhar, certo? E aí sim, para a gente finalizar, a gente vai para a página 74. Para passar o tempo, a Marina decidiu escrever todas as palavras que lembrasse com SC e S cedilha. Complete cada uma delas com um par de letras adequado. Então, você vai colocar aí as palavrinhas, se é com SC e S cedilha. Atenção à dica! Lembra que nós vimos lá na página... Ó, aqui, ó, na página 69, na página 70, fala quando a gente usa o SC antes do E e do I e o S cedilhas antes do A e do O. Então, a gente não pode esquecer desta regrinha para completar as palavras aqui a seguir, certo? Número 8. Marina aprendeu que as palavras que escreveu com SC cedilha no quadro acima são variações de 3 tipos de verbos escritos com SC. Então, você vai observar as palavras que foram escritas com S cedilha e vai descobrir qual é o verbo com SC. E vai pintar. 3, hein? Número 9. Agora, complete as frases com os verbos que você pintou na atividade 8. Fique atento à escrita se vai ser com SC ou S cedilha. Você vai completar as frases. E para finalizar agora sim, o exercício 10, vocês vão ler as palavras abaixo e em seguida fazer o que se pede. Então, leia as palavrinhas e aí você vai circular todas que têm SC. Na letrinha B, você vai ler em voz alta e perceber em quais delas a letra SC tem o som de S e vai pintar com a sua cor preferida. E assim, meus amores, a gente termina o nosso manual de português. E só na próxima aula de sexta-feira, porque amanhã não tem aula, amanhã é meu dia, dia dos professores. Só na sexta-feira é que nós vamos corrigir essa lição. Então, você tem um tempinho aí para fazer. Beijinhos e eu te encontro sexta-feira para correção. Vai ser a nossa primeira aula de sexta-feira. Até mais!